Nós estamos dando então início a mais uma palestra do nosso webinário sobre gestão de custos logísticos. Dessa vez o tema da nossa palestra serão os custos do processamento do pedido. Nós estamos dando continuidade aos custos do produto, que foram discutidos na segunda palestra, e os custos de armazenagem, que foram discutidos na terceira palestra. Caso você não tenha assistido a alguma dessas palestras, elas estão gravadas aqui no canal Logística Sem Mistérios. Vocês podem assistir, comentar, e eu sugiro inclusive que você faça então a sua inscrição no canal para com isso ser avisado sobre as novas palestras e novos materiais que forem publicados aqui no canal. Como eu faço em todas as palestras, para aquelas pessoas que estão começando a participar agora do webinário, o meu nome é Francisco Paiva, eu sou engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização e um mestrado na área de logística, além de ter tido a oportunidade de trabalhar por mais de 15 anos na área de logística da Petrobras e também depois por mais de 10 anos na área de educação corporativa da companhia. Eu me aposentei no final do ano passado e iniciei então o meu projeto do site Logística Sem Mistérios, cuja ideia é trazer informações, publicações, cursos online, infoprodutos e esse webinário que é uma realização do site e que é o nosso primeiro webinário e nós pretendemos seguir adiante com essa proposta trazendo muito mais informação sobre logística através do nosso canal do YouTube ou através do nosso site. Então, na nossa agenda de hoje, nós vamos discutir o que é o processamento de pedido, na realidade, analisar quais são as etapas que compõem o processamento do pedido, vamos analisar os custos relacionados a esse processamento e as formas de reduzir esses custos. Talvez você esteja se perguntando, mas por que tratar separadamente a atividade de processamento do pedido? De fato, em algumas cadeias, essa atividade ela está junto com a atividade de armazenagem, por exemplo, mas a ideia de trazê-la em separado é dar a oportunidade de que possamos analisar separadamente cada uma das atividades, analisar os custos que estão envolvidos e de que forma as empresas podem aplicar procedimentos ou que práticas podem aplicar para reduzir esses custos. Ao tratar em separado, nós temos a oportunidade de analisar essa atividade de uma forma diferente e não simplesmente como uma parte integrante de uma outra operação, por exemplo. Então, o que é efetivamente o processamento do pedido? Ele é uma atividade que está intrinsecamente relacionada com a operação de venda de produtos aos seus clientes. São várias atividades que compõem essa operação de processamento do pedido, por exemplo, a preparação do pedido, a sua transmissão, o recebimento, o atendimento em si e depois os relatórios que permitem analisar a situação do pedido. Cada uma dessas etapas implica em uma série de ações que vão impactar tanto o tempo quanto o custo da atividade. Daí a importância de analisá-la em separado, de analisar cada uma dessas atividades em separado, porque dessa forma nós teremos condições de analisar os impactos no tempo e no custo de cada uma dessas ações necessárias para a operação de processamento do pedido. Quando nós falamos em processamento do pedido, nós não podemos nos esquecer que atualmente, com a maior utilização do e-commerce, esse ciclo do pedido ele passou por profundas modificações e precisou ser adaptado pelas empresas, em função dessas diferentes maneiras que hoje o cliente tem de efetivamente colocar o seu pedido. Principalmente no que se refere ao fluxo de informações. Nós iremos analisar esse impacto no fluxo, mas o e-commerce ele traz uma série de novidades em relação às formas tradicionais de colocação de pedido, porque o cliente ele passa a ter um conhecimento de todo o processo
desde o momento que ele coloca o pedido até, por exemplo, o acompanhamento do processo de entrega. Então é uma atividade que se torna muito mais transparente e isso exige das empresas uma série de cuidados no sentido de garantir a confiabilidade dessas informações, por exemplo. Então vejamos algumas diferenças entre a colocação de pedidos, considerando pedidos industriais, de varejo, de clientes e via internet. Os pedidos industriais são aqueles entre empresas, então, de uma maneira geral, é necessário fazer uma série de verificações para que possam ser garantidas as informações no processo de venda. Então, apesar de poder ser automatizado, a atividade manual ela ainda é bastante significativa nesse tipo de operação entre clientes. No caso do varejo, em que as empresas trabalham com estoques pulmão para atender a demanda dos clientes, o tempo de resposta ele não é uma situação tão crítica. Então é possível haver menos interferência automática e mais interferência humana, já que você tem um tempo para responder que não é um tempo tão crítico quanto em outras operações. No caso em que há interação direta com o cliente, aí sim o nível de serviço ele é muito mais impactado. Você vai precisar de uma maior velocidade de resposta e aí isso vai ser obtido através de automação de tarefas relacionadas ao processamento do pedido, exatamente para que você possa garantir essa velocidade que o cliente, em geral, precisa ou deseja da empresa no processo de compra. E no caso via web, a transparência desses processos é muito maior, como eu havia comentado, inclusive considerando os diferentes membros do canal. Na realidade, as informações via web são compartilhadas entre todos esses membros exatamente para que cada um possa garantir a correta informação daquela operação que está sob sua responsabilidade, todos eles, na realidade, focando deixar essa informação disponível para o cliente. Então, essa maior transparência ela acaba exigindo muito mais do fluxo de informações, muito mais da confiabilidade e, basicamente, muito mais de sistemas de automação. Vamos analisar, então, as diferentes etapas que compõem o processamento do pedido. A etapa de preparação é uma etapa relacionada ao levantamento de informações relacionadas ao produto ou ao serviço, né? E efetivamente a sua requisição. Por exemplo, disponibilidade de estoques é uma informação importante para pedidos, por exemplo, de produtos. A tecnologia da informação ela traz uma contribuição muito grande para agilizar a operação dessa etapa, né? Então, por exemplo, é importante uma consistência de dados entre códigos de barra e o intercâmbio eletrônico de dados, no sentido de que essas informações elas possam fluir de uma maneira rápida e de uma maneira consistente. Como falamos, o controle do estoque é muito importante nessa etapa em que você está preparando o pedido, exatamente para que você possa garantir que você tenha a disponibilidade do produto para ser entregue ao cliente. A etapa da transmissão do pedido entre origem e destino, que envolve as equipes que estão trabalhando na preparação do pedido e aquelas que efetivamente vão manipular o pedido, é uma etapa muito importante em que você também precisa garantir um fluxo de informações muito preciso. Essa etapa ela pode ser realizada manualmente ou automaticamente. Em geral, a automação ela é mais utilizada exatamente pelo fato de que consegue imprimir uma maior velocidade e uma maior agilidade, além, é claro, de também uma maior acurácia na informação, né? Uma maior precisão nessa informação. Porém, cabe à empresa fazer uma avaliação dos custos-benefícios dessa implantação e desses processos para avaliar
se de fato a automação é uma necessidade ou se, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho da equipe envolvida, ela possa realizar de uma forma manual ou até semi-automática, com algumas atividades manuais e a transmissão efetivamente automática. A etapa do recebimento é aquela que antecede a manipulação do produto. Ela também tem algumas atividades, como, por exemplo, verificação da exatidão das informações, conferência da disponibilidade, preparo de documentação, verificação de crédito do cliente. Então, são algumas atividades que muitas vezes, dependendo do desenho da estrutura da empresa, serão realizadas por diferentes áreas. Então, a automação ela garante uma confiabilidade de que as entradas, e saídas das informações estarão disponíveis e, principalmente, evitando erros de digitação, por exemplo, de entrada manual de dados no sistema. Então, leituras de código de barras, transmissão eletrônica, todas essas são ferramentas que contribuem grandemente nesse processo. E esse fato de algumas operações serem realizadas por áreas distintas acaba dando uma importância a essa automação, porque nesse caso você reduz também perda de tempo entre essas análises e que a informação esteja efetivamente disponível, para que a equipe que vai passar adiante essas informações possa agir de uma forma mais rápida. Na etapa de atendimento, a equipe vai receber efetivamente essas informações e vai fazer a manipulação física desses itens nos estoques, preparando as embalagens, programando a entrega, preparando a documentação que vai acompanhar no pedido. Como a prioridade nesse processamento influi na velocidade da entrega, é muito importante estar atento a essa etapa, Alguns processos, como os de consolidação de carga, por exemplo, por apresentarem uma maior complexidade, podem provocar alguns atrasos. Então, é importante que haja procedimentos específicos estabelecidos, nesses casos, para garantir essa velocidade de atendimento. Essa, basicamente, é a última etapa antes do produto sair da fábrica em direção ao cliente. A última etapa relaciona-se aos relatórios. Basicamente, o objetivo dessa etapa é manter o cliente informado sobre tudo o que está acontecendo, inclusive qualquer eventual atraso que possa trazer algum inconveniente para o processo de entrega. Então, por exemplo, acompanhar o pedido, manter o cliente informado a respeito de onde está o pedido, do prazo de entrega. Por exemplo, se houver alguma situação que possa provocar um atraso na entrega, manter o cliente informado a respeito desse atraso. Essa etapa ela não interfere efetivamente no tempo do processamento, porque na realidade o produto já foi expedido da fábrica. Mas ela é uma etapa muito importante exatamente porque ela dá esse suporte de informação para que o cliente esteja ciente de todo o processo de entrega em relação a prazo e a local. Então, como nós vimos, a automação ela pode ser uma ferramenta muito eficaz em todas essas etapas do processamento do pedido, porém, em função dos custos associados à implantação dessa automação e à manutenção, é preciso que seja avaliado pela empresa o custo-benefício de efetivamente implantar processos automáticos nas etapas de processamento do pedido. Ela pode, por exemplo, optar por implantar automação em algumas etapas, mantendo outras manuais. Essa análise ela tem que ser realizada para que a empresa não incorra em custos excessivos automatizando todo o processo, sendo que parte dele poderia ser realizado manualmente. Uma outra observação importante quando a gente fala sobre o processamento do pedido também é de que o custo dessa operação ele não é um custo muito significativo dentro da cadeia de suprimento. Nós vamos ver adiante quais são os principais custos relacionados
e você vai poder observar que não são custos muito elevados. Porém, como essa é uma atividade que impacta diretamente o nível de atendimento de serviço ao cliente, é importante que ela seja analisada e é importante que esses custos sejam também calculados, porque pode haver oportunidades da empresa reduzir o seu custo logístico total através da implantação de algumas práticas que podem contribuir para a redução do custo no processamento do pedido. Então vejam que o custo do processamento do pedido, na realidade, ele engloba custos com salários e encargos das equipes, custos com equipamentos utilizados no processamento do pedido, custos com o imóvel utilizado onde a equipe trabalha efetivamente, despesas com contas como luz, telefone e também materiais administrativos gerais, por exemplo, papéis, toners, pastas, arquivos e todo aquele material administrativo que é necessário para que essa operação possa ser realizada. Então, como se pode observar, não são custos elevadíssimos, né? Não são custos que venham trazer um impacto muito grande à cadeia de suprimento. Mas, como eu disse, em função dessa possibilidade de você reduzir esses custos, mantendo um alto nível de satisfação dos clientes, porque o fluxo da informação ele é fortemente dependente dessa atividade, acaba sendo importante essa análise para que, então, a empresa possa se decidir pelas práticas mais adequadas a serem adotadas no processamento do pedido. Então, em relação a salários e encargos, como essa operação ela pode ser realizada integrada à armazenagem, é importante verificar em qual dessas operações esses salários e encargos estarão sendo considerados. Por que isso? Porque, como nós temos uma série de custos associados ao processo, para que não haja uma duplicação de custos, é importante então que seja definido claramente em que tipo de custo será considerado o salário e o encargo do processamento do pedido. Na análise que nós estamos fazendo aqui, nós estamos considerando que esse processamento é realizado por uma equipe que é independente da atividade de armazenagem. Então, seriam efetivamente as pessoas envolvidas no processamento do pedido. Mas, se essa atividade for realizada em conjunto com alguma outra atividade da companhia, esse custo ele vai ser considerado de uma forma conjunta, então. Em relação aos equipamentos, cabe análise similar, O custo é pouco significativo, não são equipamentos de alta complexidade, são impressoras, são scanners, são alguns equipamentos de baixa complexidade. Da mesma forma, se eles forem compartilhados com outras atividades da companhia, deve-se decidir em qual dessas atividades o custo do equipamento será considerado, porque não vale a pena, nesse caso, já que o custo não é tão expressivo, fazer, por exemplo, uma avaliação do tempo de uso desse equipamento em cada uma das atividades, coisa que a gente pode fazer em outras operações, onde, por exemplo, o custo seja mais significativo. Mas considerando os equipamentos que são aqui utilizados, não se justifica essa análise. Então, a ideia é decidir em qual das operações os equipamentos serão considerados. Se for uma operação em separado, como está sendo considerado aqui, os custos do equipamento serão, então, calculados com base naqueles equipamentos utilizados na operação de processamento do pedido apenas. Em relação ao custo do imóvel, o status do imóvel vai direcionar o custo a ser considerado. Se é um imóvel alugado, vão considerar os aluguéis e taxas. Se é um imóvel próprio, vão considerar os impostos referentes àquele imóvel. Aqui também, mais uma vez, é importante considerar a fração da área utilizada pela equipe de processamento do pedido. Então, imaginemos que estamos considerando o processamento do pedido como uma atividade à parte, mas essa equipe fisicamente está localizada próxima ou até dentro do armazém pelo fato de ser mais fácil a integração com os estoques. Efetivamente, o que vai se considerar nesse caso é a área ocupada por essa equipe dentro do armazém, para que então possam ser definidos os custos
do imóvel. Não se vai considerar o custo total do armazém, porque parte dele já está sendo considerado no custo de armazenagem, mas efetivamente a área utilizada pela equipe que atua na operação de processamento do pedido. Em relação às contas, as despesas com contas de energia, de telefone, só deverão ser alocadas aquelas que efetivamente estiverem relacionadas à atividade de processamento do pedido. Mais uma vez, se não for possível fazer essa separação, né, não vale a pena ficar fazendo levantamentos, então o ideal nesse caso é considerar esses custos junto com outra operação. Só se deve efetivamente considerar as despesas naquelas situações em que, por exemplo, o equipamento é um equipamento específico da área de processamento do pedido. Aí fica mais fácil de você identificar o custo. Mas quando ele é compartilhado com outras áreas, fica muito difícil e, mais uma vez, não justifica se fazer um levantamento do tempo utilizado, já que não é um custo tão significativo. A mesma análise vale para os materiais, também são materiais administrativos, né, como já havíamos comentado, e efetivamente só deverão ser alocados os custos dos materiais utilizados pela equipe de processamento do pedido. Então também, se for compartilhado com outras áreas, decidir em qual das áreas será alocado o custo, porque também não faz muito sentido ficar levantando o consumo de um determinado tipo de material pela área de processamento, já que a gente está se referindo aí a custos pouco significativos. Então, em função de serem custos menos significativos, né, pequenas diferenças elas não vão trazer um impacto muito grande no custo logístico total. Por isso é que em algumas situações esse rateio ele não se justifica, porque na realidade você teria que ter um tempo muito grande de levantamento, né? Você acabaria gastando um tempo fazendo esse levantamento para um benefício que é muito pequeno. Então é mais adequado desconsiderar aquele custo numa determinada operação, considerar em outra, né, já que são custos que têm uma significância muito pequena quando comparado aos demais custos e, por exemplo, o seu percentual relativo aos custos logísticos totais. Agora uma pergunta, mesmo sendo custos pouco significativos, compensa medidas e práticas para a redução deles? Sim, sempre recompensa, porque o desperdício é sempre um custo. Então, nessa atividade também, mesmo que pouco significativo, existem algumas práticas que podem ser adotadas ou algumas análises que podem ser feitas com o objetivo de reduzir o custo associado a essa operação de processamento do pedido. Uma forma eficaz de você efetivamente reduzir os custos é analisar o retrabalho, que está diretamente relacionado com a gestão da operação. Muitas vezes, e até mesmo quando acontecem aquelas situações de análises por várias áreas diferentes da empresa, há um risco de retrabalho grande, há um risco de conferência daquilo que já foi conferido, por exemplo. Então, uma análise da cadeia de valor ajuda a que possam ser identificadas aquelas ações que estão sendo realizadas em duplicata, aquelas ações que são desnecessárias, por exemplo, e dessa forma você vai conseguir otimizar a atividade da equipe, você vai aumentar a produtividade e, consequentemente, reduzir os custos. Já vimos que a tecnologia da informação é uma ferramenta muito importante, porque ela permite a automação das operações e o fluxo da informação, garantindo velocidade e confiabilidade. Então, essa é uma prática que deve ser analisada de verdade pela empresa, a possibilidade de automatizar os processos, né? E o fluxo da informação, ele depende basicamente desse fluxo entre origem e destino. Então, alguns problemas podem interferir na eficácia dessa operação, e eu citei alguns, como, por exemplo, essas conferências por diferentes áreas. Todos são tempos, né, de análise que vão ser diferentes entre as diferentes áreas, né, entre as diferentes operações. Então, o tempo do processamento, na realidade, é um somatório dos tempos de todas as atividades. Então,
como você pode ter atividades sendo realizadas por áreas distintas, é provável que você tenha algum tipo de impacto, por exemplo, no tempo do ciclo do processamento, em função dessas divergências, dessas diferenças, na realidade, de formas de análise entre as diferentes áreas. Visando então reduzir essas interferências, mais uma vez a automação ela entra como uma ferramenta importante para garantir um fluxo de informações eficaz, para garantir um fluxo de informações rápidas e dessa maneira poder garantir um nível adequado de serviço e de informação ao cliente que fez a sua compra e que colocou esse pedido. Eu queria agradecer a sua participação nessa palestra, espero que ela tenha sido ilustrativa para você, mesmo considerando essa situação de que o processamento do pedido pode estar agregado a uma outra operação, mas essa análise diferenciada ela nos permite identificar alguns pontos importantes. Nós nos encontraremos na próxima palestra, que será sobre custo de transporte, que também é uma operação, assim como a armazenagem, é uma operação-chave dentro da cadeia de suprimentos. Eu espero que você esteja presente, que você participe, que você nos ajude compartilhando esses vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você acione o lembrete para ficar ciente das novidades que trouxermos para o canal e que você participe através dos comentários no vídeo para que você possa então colocar a sua experiência, para que você possa complementar aquilo que foi apresentado. Utilize os comentários que estão disponíveis no canal e você então estará também contribuindo para um melhor êxito desse nosso webinário.